Meu nome é Elisa Ferraz, tenho 35 anos e estou sentada no almoço de família enquanto minha irmã Estela balança a escritura da mansão do nosso avô na minha cara. Aproveite seu apartamentinho, ela ri, sua pulseira de diamantes capturando a luz. Meu celular vibra. Aquisição do Altos Imperiais concluída. Todas as 98 propriedades de luxo agora sob seu controle. Eu sorrio para o meu café, saboreando o momento. Antes de contar o que aconteceu a seguir, me diga de onde você está assistindo nos comentários abaixo, clique no botão de curtir e se inscreva para me acompanhar em mais histórias sobre segredos de família e a doce e paciente vingança. Crescer na sombra de Estela era como viver com um eclipse permanente. Minha irmã, 3 anos mais velha e infinitamente mais favorecida, estabeleceu um padrão impossivelmente alto em nossa família. Desde o momento em que ela trouxe para casa seu primeiro boletim perfeito, meus pais decidiram que ela era a filha de ouro, destinada à grandeza. Nossa casa de infância no Morumbi, em São Paulo, era espaçosa, mas de alguma forma nunca grande o suficiente para as nossas 2 conquistas. Quando Estela venceu a Olimpíada de Português Regional na 6ª série, meus pais deram uma festa para ela com todos os vizinhos convidados. Quando eu fiquei em primeiro lugar na Feira de Ciências Estadual no ano seguinte, ganhei um tapinha na cabeça e um "que bom, querida", antes de voltarem a discutir as candidaturas de Estela para a faculdade. Elisa, por que você não pode ser mais como sua irmã? Tornou-se a trilha sonora da minha juventude. Toda a conversa no jantar girava em torno das realizações de Estela. Estela foi aceita na Faculdade de Direito da USP. Estela publicou um artigo em uma revista jurídica renomada. Estela foi contratada pelo escritório Ferreira & Goldman assim que se formou. Enquanto isso, meu diploma de administração da FGV poderia muito bem ter sido impresso em papel higiênico, pelo reconhecimento que recebeu. A administração é tão comum, minha mãe, Margarida, dizia, torcendo o nariz. Direito é uma profissão respeitada, com história. Estela está dando continuidade a uma tradição familiar. Meu pai, Tomás, um juiz aposentado, concordava com a cabeça. Os Ferraz estão no direito há 3 gerações. Está no nosso sangue. Aparentemente, meu sangue era defeituoso. A pior parte não era a comparação, era a satisfação presunçosa de Estela. Ela colocava sua mão bem feita no meu ombro em reuniões de família e dizia coisas como: "Não se preocupe, Elisa. Nem todo mundo pode ser um vencedor. Alguém tem que ser mediano." Então ela ria como se tivesse feito a piada mais charmosa do mundo. Quando fiz 25 anos, eu já estava farta. Depois de uma ceia de Natal particularmente brutal, onde Estela anunciou sua primeira grande vitória no tribunal e meu pai literalmente brindou ao verdadeiro sucesso da família, eu tomei uma decisão. Eu construiria algo meu, completamente separado do nome e do legado dos Ferraz. Lembro-me do dia em que pedi aos meus pais um empréstimo para começar meu próprio negócio. Eu havia preparado uma apresentação completa, com pesquisa de mercado e projeções financeiras. Eu não estava pedindo caridade, apenas o mesmo apoio que deram a Estela quando ela precisou de dinheiro para a entrada do seu apartamento depois de se formar. Uma empresa de investimentos imobiliários? Meu pai riu, sem nem se dar ao trabalho de olhar meu plano de negócios. Elisa, seja realista. Isso exige capital e conexões. Você não tem nenhum dos dois. Sua irmã precisava daquele dinheiro para a casa dela, acrescentou minha mãe. Isso é apenas um sonho impossível. Estela, sentada à mesa, lixando as unhas, interveio. Talvez tente algo mais no seu ritmo, maninha. Como gerência de varejo, você sempre foi boa em dobrar suéteres. Naquela noite, em meu minúsculo estúdio que eu mesma pagava, fiz uma promessa a mim mesma. Eu teria sucesso, mas faria isso em silêncio. E quando chegasse a hora de revelar meu sucesso, a expressão em seus rostos valeria cada momento de luta e desprezo. Comecei pequeno, trabalhando no meu emprego normal de marketing durante o dia e estudando sobre investimentos imobiliários à noite. Economizei cada centavo, vivi de miojo e compras em atacadões, e evitei os almoços caros e as idas ao shopping que meus colegas desfrutavam. Em 2 anos, eu tinha o suficiente para a entrada de um pequeno sobrado em mau estado em um bairro em ascensão no Tatuapé. Durante esses primeiros anos, mantive a fachada que minha família esperava. Quando perguntavam sobre minha vida, eu era vaga. O trabalho está bem, o apartamento está bem.
Eu os deixei acreditar que eu estava apenas sobrevivendo, mal conseguindo pagar as contas. Stella me mandava suas roupas de grife usadas com bilhetes como: "Pensei que você poderia usar algo legal para entrevistas de emprego." Eu doava todas elas. Enquanto isso, eu mesma reformei aquele sobrado nos fins de semana, aprendendo encanamento e eletricidade básica com vídeos no YouTube. Aluguei as 2 unidades e usei a renda para economizar para minha próxima propriedade. Tudo isso enquanto Stella continuava a subir em seu escritório de advocacia, tornando-se sócia aos 32 anos e comprando um Porsche para comemorar. Nas reuniões de família, eu me tornei um fantasma. Eu aparecia, ouvia o show da Stella e iam embora sem fazer barulho. Eles mal notavam que eu estava lá, o que servia perfeitamente aos meus propósitos. Quanto menos eles soubessem sobre minha vida, maior seria a surpresa quando eu finalmente revelasse a verdade. No meu aniversário de 30 anos, eu possuía 4 propriedades e havia criado a Ferraz Investimentos Limitada, minha primeira empresa, nomeada com uma ironia intencional. Meus pais nunca perguntaram o que eu fazia com meu tempo. Então, eles nunca souberam dos fins de semana que passei reformando propriedades ou das noites que passei fazendo networking com outros investidores e aprendendo sobre o mercado. Por 7 anos, construí meu império, tijolo por tijolo, propriedade por propriedade. Tudo enquanto minha família continuava a me ver como a filha fracassada que não conseguia se igualar à brilhante Stella. A cobertura perfeita para o que eu realmente estava fazendo. O almoço que mudou tudo foi no Fassano, o restaurante favorito do meu avô Haroldo Ferraz em São Paulo. Ele havia falecido 3 meses antes, aos 92 anos, e a família estava se reunindo para a leitura oficial do testamento. Vovô Haroldo tinha sido um desembargador federal, respeitado e temido na mesma medida, e sua herança era substancial. Cheguei 15 minutos mais cedo, vestida com um simples vestido preto da Renner, nada que levantasse suspeitas ou sugerisse que eu era algo além da filha mais nova e com dificuldades. Stella já estava lá, dominando a atenção em um terninho da Chanel, seu marido Bernardo concordando com tudo o que ela dizia. Meus pais sentaram-se em frente a eles, parecendo sérios, mas expectantes. "Elisa, você conseguiu vir", disse minha mãe, parecendo surpresa, embora eu tivesse confirmado 2 vezes. Estávamos discutindo a casa de praia em Angra dos Reis. Sua irmã acha que pode precisar de reformas antes de ser vendida. "Se eu herdar", corrigiu Stella, "eu talvez a mantenha. Bernardo e eu poderíamos usar um refúgio de fim de semana." O advogado da família, Ricardo Goldman, chegou precisamente às 11h. Ele era amigo do meu avô há 50 anos e cuidava de todos os assuntos legais dos Ferraz. Ele acenou para mim com um pequeno sorriso. Eu sempre gostei de Ricardo. Ele era o único que parecia me ver como mais do que a sombra inferior de Stella. "Podemos começar?" Ele perguntou, abrindo sua pasta de couro e retirando um documento grosso. Haroldo foi muito específico sobre como isso deveria proceder. Todos se inclinaram para a frente enquanto Ricardo ajustava seus óculos e começava a ler. O testamento começou com as formalidades usuais. Depois, passou para os legados específicos. O primo Tiago ficou com a coleção de carros antigos. A tia Patrícia recebeu as obras de arte. Minha mãe e sua irmã Marta dividiram a carteira de ações. Então veio a grande revelação. Para minha neta, Stella Ferraz Sampaio, deixo minha residência principal na Rua Suécia, 15, Jardim Europa, São Paulo, incluindo toda a mobília e os 2.000 metros quadrados de terreno ao redor. Stella gritou e agarrou o braço de Bernardo. "A mansão! Eu fiquei com a mansão!" Seus olhos brilhavam de triunfo enquanto ela olhava ao redor da mesa, particularmente para mim. A mansão do Jardim Europa era a joia da coroa das propriedades do meu avô, uma casa colonial de 1.100 metros quadrados construída em 1925, valendo pelo menos 35 milhões de reais no mercado atual. Tinha sido o local de reuniões de família por décadas e tinha um certo prestígio nos círculos sociais de São Paulo. Ricardo continuou lendo. Para minha neta, Elisa Ferraz, deixo minha coleção de livros de direito e meu conjunto de canetas tinteiro, com os quais espero que ela encontre inspiração para finalmente seguir uma profissão respeitável. Meu pai tossiu sem jeito. Minha mãe olhou para o prato.
Estela não se deu ao trabalho de esconder seu sorriso de deboche. É isso? Ela perguntou sem nem tentar disfarçar sua alegria. Livros e canetas. Eu assenti, mantendo minha expressão neutra. Vovô sempre teve senso de humor. Mais como um senso de quem merece o quê? Respondeu Estela, pegando o celular para tirar uma selfie com a escritura que Ricardo acabara de lhe entregar. Já sei exatamente como vou redecorar. Aquela suíte master vai ficar incrível. Parabéns, eu disse baixinho. Ah, não fique tão triste, Elisa. Estela cantarolou, estendendo a mão para dar um tapinha condescendente na minha. Você pode vir visitar quando quiser. Talvez possa ajudar na limpeza, já que você é tão boa em consertar aquele seu apartamentinho. Meu celular vibrou na minha bolsa. Eu o ignorei. Quero dizer, onde você mora agora? Aquele estúdio no Tatuapé? Ou você regrediu para um armário na Muca? Estela riu da própria piada e Bernardo riu obedientemente ao lado dela. Meu celular vibrou de novo, insistentemente. Pedi licença e me afastei da mesa para verificar. A primeira mensagem era uma notificação de e-mail. Aquisição do Altos Imperiais concluída. Todas as 98 propriedades de luxo agora sob seu controle. Documentos finais aguardando sua assinatura. A segunda era uma mensagem de texto do meu corretor, Júlio. Elisa, notícia incrível. O negócio do Jardins Square fechou mais cedo. Todas as 98 unidades agora oficialmente parte da Altos Imperiais Empreendimentos. Você acabou de adicionar 135 milhões ao seu portfólio. Champanhe hoje à noite. Respirei fundo e voltei para essa mesa, onde Estela mostrava aos nossos pais fotos do interior da mansão em seu celular. Esta sala será perfeita para receber clientes, ela dizia. Posso organizar eventos de arrecadação de fundos para o escritório, talvez até uma festa de lançamento de campanha judicial para o Bernardo em alguns anos. Tudo bem? Minha prima Amanda perguntou em voz baixa quando me sentei. Ela era o único membro da família que já havia demonstrado interesse genuíno em minha vida. Perfeito, respondi, incapaz de impedir que um pequeno sorriso se formasse. Simplesmente perfeito. Amanda me olhou com curiosidade. Você parece diferente. Feliz? Estou, eu disse, tomando um gole do meu café, enquanto Estela continuava a descrever seus planos para a mansão do nosso avô. Muito feliz, na verdade. 7 anos antes, eu estava sentada em meu cubículo na Reynolds Marketing, olhando para a tela do computador, mas sem ver nada. Era meu aniversário de 31 anos, e ninguém no trabalho se lembrou. Sem bolo, sem cartões, nem mesmo um feliz aniversário protocolar na Copa. Em casa, uma única mensagem de texto da minha mãe esperava por mim. Estela acabou de ganhar o caso Ferreira, acordo de 7 dígitos. Ligue para sua irmã para parabenizá-la. Eu não liguei. Em vez disso, peguei o livro surrado sobre investimentos imobiliários que eu escondia na gaveta da minha mesa. Liberdade Financeira através de Imóveis, de Soraya Bastos, havia se tornado minha bíblia nos últimos 6 meses. Eu havia destacado quase todas as páginas, feito anotações nas margens e criado planilhas baseadas em suas fórmulas para calcular retornos potenciais. Naquela noite, tomei uma decisão. Retirei todas as minhas economias, 115 mais, e me inscrevi no curso intensivo de fim de semana de Soraya Bastos para aspirantes a investidores imobiliários. Custou 25 libras, que eu mal podia pagar, mas mudou tudo. Soraya não era nada como eu esperava. Na casa dos 50 anos, com cabelos escuros salpicados de prata e roupas práticas, ela parecia mais uma tia querida do que uma magnata milionária do setor imobiliário. A maioria das pessoas dirá que você precisa começar grande para ter sucesso no mercado imobiliário. Ela disse ao nosso pequeno grupo. Isso é lixo, o que você precisa é de estratégia. Sua estratégia era brilhante em sua simplicidade. Compre propriedades com problemas que assustam outros investidores, mas que podem ser consertados de forma relativamente barata. Procure por cozinhas desatualizadas, não por problemas de fundação. Procure por vendas de espólio, onde os herdeiros querem dinheiro rápido. Encontre situações de divórcio, onde os ativos precisam ser liquidados rapidamente. E o mais importante, ela disse, fixando-me com um olhar conhecedor durante nossa consulta individual, crie uma entidade empresarial anônima. Se as pessoas souberem que é você quem está comprando, inflacionarão os preços. Seja invisível até estar pronta para ser vista.
Levei seu conselho a sério. Na segunda-feira seguinte, formei a Altos Imperiais Empreendimentos Liteda, nomeada em homenagem à rua onde cresci. Uma piada particular que só eu entenderia. Criei um endereço de e-mail genérico e cartões de visita com apenas um número de telefone. Contratei uma assistente virtual para atender chamadas como Escritório da Altos Imperiais e me encaminhar as mensagens. Minha primeira propriedade foi um desastre. Um apartamento de 2 quartos em Santo Amaro, com danos de infiltração e uma cozinha saída diretamente de 1976. Os vendedores eram um casal de 80 anos se mudando para o interior que precisava fechar o negócio rapidamente. Consegui por 170 mil, quando unidades semelhantes no prédio estavam sendo vendidas por 250 mil. Passei todos os fins de semana durante 3 meses reformando aquele apartamento sozinha. Aprendi a instalar armários com um marceneiro ucraniano que teve pena de mim na Leroy Merlin. Assisti a inúmeros tutoriais no YouTube sobre assentamento de azulejos e reparo de gesso. Dormi em um colchão de ar na sala para economizar tempo de deslocamento. Quando finalmente o anunciei para alugar, recebi 3 propostas em 24 horas. A renda mensal cobria minha hipoteca mais um lucro de R$2.500. Fiquei viciada. Minha segunda propriedade veio 4 meses depois. Outra venda de um imóvel em dificuldades. Desta vez, uma pequena casa na Zona Leste com um quintal abandonado e pintura descascada da qual os vizinhos reclamavam. O proprietário havia morrido e seus filhos na Bahia queriam se livrar dela. Negociei o preço para baixo, apontando cada falha, e depois passei 6 fins de semana trazendo-a de volta à vida. Também houve fracassos. Um sobrado no Brás, que acabou tendo sérios problemas elétricos que eu não podia pagar para consertar. Um apartamento onde o condomínio de repente impôs uma enorme taxa extra logo depois que eu fechei o negócio. Aprendi com cada erro, refinei minha estratégia e continuei avançando. No 3º ano, eu tinha 7 propriedades gerando fluxo de caixa positivo e havia largado meu emprego de marketing para me concentrar em imóveis em tempo integral. Disse à minha família que estava entre empregos e deixei que assumissem que eu estava com dificuldades. Estela me enviou um livro de autoajuda chamado Encontrando Sua Carreira Após os 30. Eu o usei para nivelar uma mesa bamba em um dos meus projetos de reforma. Naquele mesmo ano, conheci Júlio Ricardo em um evento de networking imobiliário. Ele era um corretor comercial especializado em edifícios multi-unidades e tinha as conexões de que eu precisava. Quando lhe contei sobre a Altos Imperiais, ele ficou cético no início. Você tem um bom portfólio pequeno, disse ele, mas as grandes ligas são diferentes. Estamos falando de milhões em capital, não de milhares. Estou pronta para escalar, eu disse a ele com firmeza. Estudei edifícios multifamiliares comerciais no último ano. Tenho 1.500 mais em capital líquido e acesso a parceiros de empréstimo privados. Ele ergueu uma sobrancelha. Quem é você de verdade? Você não age como nenhum investidor pequeno que eu já conheci. Naquela noite, mostrei a ele meu verdadeiro portfólio e plano de negócios. Ao final de nossa reunião, ele era meu corretor e, em 6 meses, havíamos adquirido nosso primeiro prédio de apartamentos. 16 unidades na Zona Sul, com aluguéis abaixo do mercado e sistemas desatualizados. O ano 4 trouxe uma rápida expansão. Alavanquei minhas propriedades existentes para financiar aquisições maiores. Formei relacionamentos com empreiteiros que me davam preços justos porque eu fornecia trabalho constante. Contratei uma empresa de administração de imóveis para cuidar das operações do dia a dia, para que eu pudesse focar no crescimento. No ano 5, a Altos Imperiais Empreendimentos havia se expandido para incluir 3 CNPJs separados, cada um possuindo diferentes tipos de propriedade. Eu tinha 42 unidades residenciais, um pequeno prédio de escritórios e um centro comercial de rua. Meu patrimônio líquido, no papel, havia ultrapassado a marca de 10 milhões de reais, embora eu ainda morasse em um apartamento modesto e dirigisse um Honda de 5 anos. Criei uma estrutura de propriedade complicada de propósito, com holdings possuindo outras empresas, tornando quase impossível para qualquer um rastrear tudo de volta para mim. Não porque eu estivesse fazendo algo ilegal, eu não estava, mas porque eu queria que a grande revelação fosse nos meus termos, quando eu estivesse pronta. O 6º ano trouxe a oportunidade que eu estava esperando.
Um desenvolvedor havia se endividado demais em uma conversão de condomínio de luxo perto da Avenida Faria Lima e precisava se livrar de todo o projeto antes que seus credores executassem a hipoteca. 98 unidades, em vários estágios de conclusão, em uma localização privilegiada de São Paulo. O preço pedido era de 225 milhões. Com a ajuda de Júlio, montei um consórcio de investidores com a Altos Imperiais como sócia-gerente. Negociamos o preço para 190 milhões e fechamos o negócio. Por um ano, dediquei tudo para concluir aquele projeto. Contratei os melhores empreiteiros, obtive materiais diretamente dos fabricantes para economizar custos e aprovei pessoalmente cada decisão de design. Trabalhei 18 horas por dia e dormi em um catre no futuro estúdio de yoga do prédio. E durante todo esse tempo, minha família permaneceu sem saber de nada. Quando Stella se gabava de sua promoção a sócia sênior, eu assentia e dizia: "Que ótimo!" Quando minha mãe reclamava que eu nunca mais ia aos almoços de domingo, porque estava sempre trabalhando em algum projeto, ela não tinha ideia do quão literal essa afirmação era. A propriedade da Faria Lima era minha obra-prima, minha declaração ao mundo, ou pelo menos seria assim que eu estivesse pronta para revelar quem estava por trás da Altos Imperiais. Mas eu ainda não estava pronta. Eu precisava do momento perfeito. E como se viu, o destino estava prestes a me entregá-lo em uma bandeja de prata. Os dias seguintes ao almoço foram uma extravagância nas redes sociais, estrelando Stella e sua nova mansão. A cada hora parecia haver uma nova postagem. Stella posando na grande escadaria. Stella medindo a sala de jantar para uma nova mesa. Stella apontando animadamente para a adega. Cada postagem recebia dezenas de comentários de parabéns de seus colegas do escritório e amigos do clube. Outra Ferraz deixando sua marca na sociedade paulistana, dizia um comentário. Você nasceu para esta casa, elogiava outro. Eu rolei por eles enquanto estava sentada em meu escritório de verdade. Não o modesto escritório em casa que minha família pensava que eu tinha, mas o 20º andar inteiro de um prédio na Faria Lima que servia como sede da Altos Imperiais. Ao meu redor, 12 funcionários gerenciavam operações, aquisições e finanças para o meu agora substancial império imobiliário. Dona Elisa, minha assistente, Raquel, bateu na minha porta aberta. Os empreiteiros precisam de aprovação nos acabamentos da cobertura do Jardins Square, e o Júlio ligou novamente sobre o jantar de comemoração. Fechei o Instagram e voltei ao modo de negócios. Diga a eles que aprovo a opção de mármore italiano e diga ao Júlio que o encontrarei na sexta-feira às 19 horas. 3 dias depois do almoço, meu telefone tocou com o toque de Stella, garota de Ipanema, em uma versão moderna, o que parecia apropriado. Elisa, vou dar uma pequena reunião na mansão neste fim de semana. Apenas uns 50 amigos íntimos para ver o lugar. Você deveria vir. Sua voz tinha aquele tom condescendente familiar, aquele que dizia: estou te incluindo por obrigação, e nós duas sabemos disso. Obrigada pelo convite, respondi, mantendo minha voz neutra. Que horas? Sábado, das 18 às 21. Vista algo legal. Ela fez uma pausa. Se precisar pegar algo emprestado, posso separar algumas opções para você. Eu contive uma resposta ácida. Eu me viro. Ótimo. E eu queria perguntar, você sabe alguma coisa sobre a manutenção dessas casas antigas? Há uma mancha de água estranha em um dos banheiros e a cozinha faz um zumbido esquisito. Na verdade, eu sabia. Eu havia reformado 3 prédios pré-guerra nos últimos 2 anos e me tornado uma especialista em infraestrutura de casas antigas, mas decidi me fazer de boba. Não tenho ideia. Talvez chame um encanador. Eles são tão caros. Pensei que, como você está sempre fazendo pequenos projetinhos faça você mesma no seu apartamento, talvez tivesse alguma solução barata. Eu quase ri. Meus pequenos projetinhos haviam evoluído para o gerenciamento de reformas multimilionárias, mas ela ainda me via como alguém que não podia pagar por reparos profissionais. Desculpe, não posso ajudar, eu disse. Até sábado. Naquela noite, meus pais ligaram. Preparei-me para a conversa habitual centrada em Stella e não me decepcionei. Sua irmã está fazendo coisas incríveis com a mansão. Minha mãe se derramou sem nem mesmo dizer olá. Ela está mantendo todos os elementos históricos, mas modernizando da maneira certa. Que bom,
eu disse, revisando contratos para uma nova aquisição de propriedade enquanto ouvia com meio ouvido. Ela mencionou que você vem para a festa de inauguração. Meu pai interveio. Bom, a família deve permanecer unida. Eu não perderia por nada, respondi. Sabe, ele continuou, Stella pode precisar de alguma ajuda para administrar a propriedade. É muita responsabilidade para alguém com sua carreira ocupada. Talvez você pudesse ajudá-la, já que não tem tanta coisa no seu prato. Eu quase engasguei. Se ele soubesse que eu administrava propriedades no valor de mais de 350 milhões, tinha uma equipe de gerentes de propriedade se reportando a mim diariamente. Acho que Stella pode dar conta, eu disse cuidadosamente. Ela sempre foi a capaz, certo? Claro, mas todo mundo precisa de ajuda às vezes, disse minha mãe, e isso lhe daria algo significativo para fazer. Aí estava. A suposição de que minha vida não tinha significado porque não seguia o caminho prescrito por eles. 7 anos construindo um negócio do nada, e eles ainda me viam como subempregada e sem direção. Vou ter isso em mente, eu disse, encerrando a ligação o mais rápido possível. Sábado chegou e decidi marcar minha posição. Vesti um simples vestido preto da Armani, discreto, mas inconfundivelmente caro. Com um par de saltos Louis Vuitton, que comprei para comemorar meu primeiro milhão em lucros. Fiz cabelo e maquiagem profissionalmente e usei os brincos de diamante que foram minha recompensa pessoal pela aquisição do Jardins Square. Quando cheguei à mansão, Stella me olhou 2 vezes. Nossa, você está diferente. Fez uma transformação ou algo assim? Apenas me vesti para a ocasião, respondi, entregando meu casaco ao atendente contratado. A mansão era impressionante, sem dúvida. Tetos altos, molduras complexas, pisos de madeira polidos até um brilho espelhado. Mas meu olho treinado percebeu problemas imediatamente. Rachaduras finas no gesso do teto, danos de água escondidos atrás de móveis estrategicamente posicionados, janelas que não fechavam corretamente. Esta casa precisava de um trabalho sério, e Stella não tinha ideia. Enquanto circulava pela sala, tomando champanhe e conversando com os amigos de Stella, ouvia contar um grupo sobre seus planos. Estamos pensando em reformar a cozinha no próximo mês. Nada demais, apenas atualizar os eletrodomésticos e talvez derrubar 1 ou 2 paredes. Eu mordi o lábio. Derrubar paredes em uma casa de 1925 sem uma avaliação estrutural adequada. Receita para o desastre. Mais tarde, enquanto os convidados se reuniam na grande sala de estar, Stella bateu em sua taça para chamar atenção. Quero agradecer a todos por virem celebrar este novo capítulo em nossas vidas. A família Ferraz tem uma orgulhosa tradição de sucesso, e esta casa é um testemunho disso. Ela gesticulou grandiosamente ao redor da sala. Algumas pessoas simplesmente nasceram para a grandeza. Ela continuou, seus olhos me encontrando na multidão. E outras nasceram para bem encontrar seu próprio caminho, certo, Elisa? Alguns convidados riram sem graça. Minha irmãzinha aqui mora em um apartamento fofo em... Onde é mesmo agora? Tatuapé? Itaim Bibi, na verdade. Corrigi em voz baixa. Itaim Bibi? Subimos na vida, né? Bem, bom para você. Seu tom deixou claro o que ela pensava da minha suposta melhoria. Talvez um dia você possa ter um lugar com metade deste tamanho, se finalmente encontrar uma carreira que dê certo. Ela acrescentou com uma risada que outros se juntaram hesitantemente. Eu sorri forçadamente e levantei minha taça. A encontrar seu caminho, eu disse, encontrando seus olhos, seja ele qual for. Stella pareceu momentaneamente confusa com minha falta de embaraço, mas rapidamente passou a exibir o lustre antigo da sala de jantar. Quando eu estava me preparando para ir embora, minha prima Amanda me alcançou no corredor. Isso foi desconfortável, disse ela. Stella parece ainda mais insuportável do que o normal esta noite. Eu dei de ombros. Ela sempre foi assim. Amanda me estudou de perto. Você parece diferente ultimamente, mais confiante, como se soubesse de algo que o resto de nós não sabe. Eu sorri enigmaticamente. Talvez eu saiba. Vai compartilhar? Ainda não, respondi, pegando meu casaco. Mas em breve, muito em breve. 1 mês após a leitura do testamento, o grupo de chat da família explodiu com mensagens. Stella estava em modo de crise. Reunião de família de emergência. Na minha casa, hoje à noite, 19 horas. Obrigatório.
Cheguei exatamente na hora e encontrei meus pais já lá, sentados rigidamente na grande sala de estar que agora tinha manchas de água visíveis no teto. Stella andava de um lado para o outro, o rosto tenso de estresse. O que está acontecendo? Perguntei, sentando-me no sofá antigo. O que está acontecendo? Stella repetiu, a voz subindo. O que está acontecendo é que esta casa está caindo aos pedaços. O engenheiro acabou de sair. Você sabe o que ele disse? Sabe? Sem esperar por uma resposta, ela continuou. 4 milhões de reais. É o que vai custar para consertar os problemas de fundação. Mais 1,5 milhão para o telhado. O encanamento é original de 1925 e precisa ser totalmente refeito. A fiação elétrica é um risco de incêndio. Ela desabou dramaticamente em uma poltrona. 9 milhões de reais, no mínimo. É o que este presente vai me custar. Meu pai pigarreou. Stella, acalme-se. Podemos resolver isso. Como? Bernardo e eu estamos no limite com a nova casa de praia, em Angra. Não podemos liquidar nossos investimentos agora. O mercado está em baixa. O escritório não vai me dar um empréstimo tão grande sem garantias. Minha mãe olhou para mim. Elisa, você tem alguma economia que poderia ajudar sua irmã? Eu quase ri alto. Eles estavam perguntando se eu, a eterna fracassada aos olhos deles, poderia ajudar a financiar uma reforma multimilionária. Não acho que minhas economias fariam muita diferença em 9 milhões de reais. Eu disse cuidadosamente. Stella me lançou um olhar irritado. Claro que não, não sei porque a mamãe sequer perguntou. Ela retomou seu passo. Decidi vender. Falei com uma corretora de imóveis ontem. Ela acha que podemos conseguir 32 milhões do jeito que está. O que é menos do que vale, mas me permitiria sair limpa. Vender a casa do vovô? Meu pai parecia chocado. Mas está na família há gerações. Que escolha eu tenho? Stella retrucou. A menos que você esteja se oferecendo para pagar pelas reformas. Meu pai ficou em silêncio. A corretora já tem um comprador em potencial, continuou Stella. Uma grande empresa de desenvolvimento que está comprando propriedades no Jardim Europa. Imperial alguma coisa. Meu coração deu um pulo. Altos Imperiais? Perguntei, mantendo a voz casual. Sim, isso mesmo. Altos Imperiais Empreendimentos. Stella me olhou surpresa. Como você sabia? Já ouvi falar deles. Eu disse com um dar de ombros. Eles também são ativos no mercado de São Paulo. Bem, eles expressaram sério interesse. Minha corretora está trazendo o representante deles amanhã para ver a propriedade. Ela suspirou dramaticamente. Nunca pensei que teria que vender o legado do vovô. Quem é essa empresa Altos Imperiais, afinal? Perguntou meu pai. Nunca ouvi falar deles. Eles são bastante bem-sucedidos, ofereci. Eles possuem propriedades por toda a costa leste. Como você sabe tanto sobre eles? Stella perguntou, desconfiada. Antes que eu pudesse responder, a campainha tocou. Deve ser o Júlio, disse Stella, indo em direção à porta. O corretor da Altos Imperiais. Ele está adiantado, mas eu disse a ele para passar aqui se tivesse perguntas antes da visita oficial de amanhã. Meu pulso acelerou. Júlio. Meu Júlio. Não era assim que eu tinha planejado que minha família descobrisse, mas talvez o universo tivesse seu próprio cronograma. Stella voltou com Júlio a reboque e vi seus olhos se arregalarem em choque quando ele me viu sentada na sala de estar. Elisa, ele disse, claramente confuso. O que você está fazendo aqui? Vocês se conhecem? Perguntou Stella, olhando de um para o outro. Júlio olhou para mim, incerto. Sim, trabalhamos juntos em vários projetos. Sério? Minha mãe soou surpresa. Que tipo de projetos? Júlio olhou para mim novamente, claramente sem saber como proceder. Eu lhe dei um pequeno aceno de cabeça. Era a hora. A dona Elisa e eu somos associados de negócios há cerca de 4 anos, disse ele profissionalmente. Ela é uma das nossas clientes mais valiosas. Clientes? Repetiu meu pai. O que isso significa? Júlio parecia cada vez mais desconfortável. Acho que talvez a dona Elisa devesse explicar. Todos os olhos se voltaram para mim. A Altos Imperiais Empreendimentos é a minha empresa. Eu disse simplesmente. Eu a fundei há 7 anos. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Isso não é possível, Stella finalmente disse. A Altos Imperiais possui dezenas de propriedades. Eles valem milhões. 98 propriedades, na verdade. Corrigi. E uma avaliação atual do portfólio é de pouco mais de 360 milhões de reais.
A mão da minha mãe voou para a boca. 360 milhões? Isso sem incluir o empreendimento do Jardins Square, que acabou de fechar, acrescentou Júlio, prestativo. Isso é mais 135 milhões em patrimônio líquido assim que as unidades finais forem vendidas. Meu pai me encarou como se nunca tivesse me visto antes. Você está dizendo que é dona de tudo isso? Você? Sim, respondi calmamente. Eu sou. O rosto de Stella passou de chocado para irritado. Isso é ridículo. Você mal consegue cuidar do seu próprio apartamento. Você nunca teve sucesso em nada. Como você poderia administrar uma empresa imobiliária multimilionária? Eu a administro com sucesso há 7 anos, eu disse. Enquanto todos vocês presumiam que eu estava fracassando, eu estava construindo um império, propriedade por propriedade, negócio por negócio. Por que você não nos contou? Perguntou minha mãe, parecendo magoada. Vocês teriam acreditado em mim? Retruquei. Quando algum de vocês já acreditou que eu poderia ter sucesso em alguma coisa? Ninguém teve uma resposta para isso. Isso é algum tipo de truque, insistiu Stella, sua voz subindo. Você está mentindo ou não é realmente sua empresa? Você só trabalha lá ou algo assim? Júlio pigarreou. Posso lhes assegurar, dona Stella, que sua irmã é a única proprietária e CEO da Altos Imperiais Empreendimentos. Eu, pessoalmente, testemunhei ela construir esta empresa desde sua primeira propriedade até seu portfólio atual. Ela é uma das desenvolvedoras mais respeitadas do mercado de São Paulo. O rosto de Stella corou de raiva. E daí? Você fingiu não ter sucesso todos esses anos, morando em um apartamento pequeno, dirigindo um carro velho, nos deixando pensar que você estava com dificuldades. Por que alguém faria isso? Porque vocês nunca me deixariam ter sucesso nos meus próprios termos, eu disse em voz baixa. Vocês teriam assumido o controle, tornado tudo sobre você de alguma forma, ou descartado como sorte ou insignificante. Eu precisava construir algo que fosse inegavelmente meu. Algo tão bem-sucedido que nem mesmo você pudesse diminuí-lo. Meu pai se levantou, o rosto pálido. Então, todo esse tempo, enquanto estávamos preocupados com você, vocês não estavam preocupados comigo, interrompi. Vocês estavam decepcionados comigo. Há uma diferença. A sala ficou em silêncio novamente. Então, eu disse, finalmente me virando para Stella, sobre a mansão. O Júlio está certo. A Altos Imperiais está interessada em adquiri-la, mas agora que você sabe que a empresa é minha, a questão é, você ainda quer vendê-la para mim? A risada de Stella foi estridente e quebradiça. Vender a mansão do vovô para você, depois de você nos enganar por anos? De jeito nenhum. Não é engano manter meus negócios privados, respondi calmamente. E é uma proposta de negócios direta. Você precisa vender porque não pode pagar as reformas. Estou oferecendo... Dona Stella, posso lhe assegurar... Eu levantei a mão para detê-lo. Está tudo bem, Júlio. Virei-me para Stella. Você quer provas? Certo. Peguei meu celular, abri meu aplicativo bancário e entreguei a ela. Seus olhos se arregalaram enquanto ela rolava pelas contas. Esta... Poderia ser a conta de qualquer um, disse ela, mas sua voz não tinha convicção. O nome na conta é Elisa Ferraz. Apontei? E essas são apenas minhas contas pessoais. As contas da empresa são separadas. Peguei meu celular de volta, abri o site da Altos Imperiais e entreguei a ela novamente. Verifique a página sobre. Stella rolou para baixo e encontrou minha foto profissional e biografia. Elisa Ferraz, fundadora e CEO. Isso pode ser forjado? Ela insistiu fracamente. Stella, disse minha mãe em voz baixa. Pare! Algo no tom da minha mãe fez Stella olhar para cima. Talvez pela primeira vez em nossas vidas adultas, nossa mãe não estava automaticamente do lado de Stella. Acho, disse minha mãe cuidadosamente, que precisamos aceitar que sua irmã construiu algo impressionante. Algo que nunca demos a ela o crédito de ser capaz de construir. Meu pai assentiu lentamente. 360 milhões. Ele murmurou, como se ainda estivesse tentando entender. Meu Deus, Elisa! 360 milhões e contando. Corrigi. O empreendimento do Jardins Square adicionará significativamente a esse valor assim que for totalmente vendido. Stella se levantou abruptamente. Isso é ridículo.
Eu me recuso a sentar aqui e ver todo mundo bajulando a suposta história de sucesso da Elisa. Pelo que sabemos, ela está endividada até o pescoço e há um mês ruim da falência. A Autos Imperiais tem uma relação dívida-patrimônio de 35%. Eu disse calmamente. Bem abaixo da média do setor. Somos extremamente estáveis. Tanto faz, Stella retrucou. O ponto é, não vou vender a casa do vovô para você. Não me importa quanto dinheiro você diz ter. A escolha é sua, respondi com um dar de ombros. Mas suas opções são limitadas. Você não pode pagar as reformas. Não consegue um empréstimo grande o suficiente para cobri-las. E quanto mais você esperar, mais a propriedade se deteriorará, diminuindo ainda mais seu valor. Eu encontrarei outro comprador. Neste mercado, com esses problemas, boa sorte. A maioria dos compradores desistirá quando vir o laudo de inspeção ou oferecerá ainda menos do que estou disposta a pagar. Stella olhou para nossos pais em busca de apoio, mas eles permaneceram surpreendentemente silenciosos. Não acredito nisso, disse ela amargamente. Minha vida inteira, eu fiz tudo certo. Segui o caminho, me tornei advogada como o papai queria, virei sócia, casei bem e agora de repente Elisa é a bem-sucedida, a rica, depois de anos sendo uma decepção, completei por ela. Era isso que você ia dizer? Stella não respondeu, mas sua expressão confirmou. Aqui está minha oferta, eu disse, levantando-me. 32,5 milhões de reais pela mansão, no estado em que se encontra. Eu cubro todos os custos de fechamento. Você pode ficar com qualquer mobília ou item pessoal que quiser. A oferta expira em 48 horas. O que você faria com ela? Perguntou Stella. Derrubaria, transformaria em apartamentos? Isso é da minha conta, respondi. Mas já que você precisa saber, eu estava pensando em restaurá-la adequadamente, com respeito à sua história e arquitetura. 48 horas não é tempo suficiente para decidir, interveio meu pai. É um prazo padrão para uma oferta em dinheiro, eu disse. E sejamos honestos, Stella não tem muitas outras opções. Stella me fuzilou com o olhar. Isso parece extorsão. Chama-se negociação, corrigi. Algo em que me tornei muito boa ao longo dos anos. Após um silêncio tenso, Stella finalmente falou. Tudo bem, eu vendo. Mas não porque você me encurralou. É porque eu nunca quis esta casa velha de qualquer maneira. É apenas um fardo. Todos nós sabíamos que era uma mentira para salvar as aparências. Mas eu a deixei ter isso. Mandarei preparar a papelada amanhã. O Júlio cuidará dos detalhes. Enquanto eu juntava minhas coisas para sair, minha mãe me parou na porta. Elisa, ela disse em voz baixa, eu não entendo por que você sentiu que não podia compartilhar seu sucesso conosco. Somos sua família. Eu olhei para ela com tristeza. Somos? Porque famílias deveriam acreditar umas nas outras, apoiar umas às outras. Não apenas a filha de ouro, mas todos os seus filhos. Nós sempre te apoiamos, ela insistiu. Não, mãe, vocês sempre me toleraram. Há uma diferença. Suspirei. Talvez agora que a verdade veio à tona, possamos começar a construir um relacionamento real, mas vai levar tempo. Enquanto eu caminhava para o meu carro, senti uma estranha mistura de emoções. Satisfação por meu sucesso ser finalmente reconhecido. Tristeza pelos anos de distância e esperança de que talvez, apenas talvez, as coisas pudessem ser diferentes daqui para frente. Mas, principalmente, eu me senti livre. O segredo que ao mesmo tempo me impulsionou e me restringiu estava finalmente revelado. O que quer que acontecesse a seguir, eu enfrentaria como meu verdadeiro eu, Elisa Ferraz, milionária por mérito próprio e CEO da Autos Imperiais Empreendimentos. 6 meses passaram como um furacão. A compra da mansão do meu avô foi concluída sem mais dramas, embora Stella mal tenha falado comigo durante o processo. Meus pais oscilavam entre pedidos de desculpas e uma descrença persistente sobre meu sucesso. Eu lhes dei espaço para processar a revelação enquanto me concentrava no que mais importava: continuar a construir meu negócio e decidir o que fazer com a mansão. A primeira vez que andei pela propriedade como sua dona foi surreal. Esta casa, que sempre simbolizou a conquista familiar e que fora considerada boa demais para mim, agora era minha. Não por herança ou casamento, mas por meu próprio trabalho duro e determinação. Reuni minha melhor equipe para enfrentar a reforma. Abordamos primeiro os problemas de fundação.
depois o telhado e os sistemas elétricos. Não economizei despesas, usando materiais de época sempre que possível. Esta não era apenas mais uma propriedade de investimento. Era uma declaração, uma recuperação do meu lugar na narrativa familiar. 3 meses após o início da reforma, tomei uma decisão sobre o futuro da mansão. Não seria minha casa. Eu preferia minha elegante cobertura no Itaim Bibi, mas também não seria vendida para obter lucro. Em vez disso, estabeleci a Fundação Ferraz, Mulheres no Mercado Imobiliário, uma organização sem fins lucrativos dedicada a ensinar mulheres, especialmente as de origens desfavorecidas, a construir riqueza através de investimentos imobiliários. A mansão se tornou nossa sede e centro de treinamento. Com salas de aula nos antigos quartos, um laboratório de tecnologia na biblioteca e um espaço comunitário na grande sala de estar. A cozinha, onde os jantares de família antes me excluíam, era agora onde as alunas compartilhavam refeições e construíam redes de contatos. O jardim, onde Stella brincava enquanto eu assistia de dentro, tornou-se um espaço de meditação para mulheres aprendendo a visualizar seu sucesso. Numa manhã de terça-feira em maio, eu estava revisando os planos curriculares com nossa diretora de educação quando Raquel, minha assistente, interrompeu. "Sua mãe está aqui", disse ela em voz baixa. "Ela não tem hora marcada, mas parece chateada." Encontrei minha mãe no hall de entrada, parecendo pequena e incerta sob a grande escadaria. "Mãe, está tudo bem?" Ela assentiu, depois balançou a cabeça. Eu estava passando de carro e vi a placa. Ela gesticulou para a nova placa de bronze na entrada, anunciando a Fundação Ferraz, Mulheres no Mercado Imobiliário. "Eu não sabia, não percebi o que você estava fazendo com o lugar." "Gostaria de um tour?" ofereci. Enquanto caminhávamos pelos espaços transformados, minha mãe estava excepcionalmente quieta. Na antiga sala de jantar, agora um centro de planejamento financeiro, ela finalmente falou. "Seu pai e eu temos pensado muito, Elisa, sobre você, sobre como te tratamos enquanto crescia." Ela passou a mão por uma mesa de mogno restaurada. "Nós estávamos errados, tão errados." Eu esperei, deixando-a encontrar as palavras. Nós colocamos todo o nosso orgulho em Stella, porque ela seguiu o caminho que entendíamos. Direito fazia sentido para nós. Negócios... Ela balançou a cabeça. Nós não entendíamos. E em vez de tentar entender seus sonhos, nós os descartamos. "Sim", eu disse simplesmente. "Vocês fizeram isso." "Não estou pedindo perdão." Ela continuou. "Estou apenas lhe dizendo que agora vemos. Vemos você e o que você construiu aqui." Ela gesticulou ao redor da sala. "É extraordinário." Não foi um pedido de desculpas perfeito, mas foi um começo. Pela primeira vez, minha mãe estava me vendo como eu realmente era, não como uma versão inferior de Stella. "O papai queria vir também", acrescentou ela. "Mas ele ainda está processando. Você sabe como ele é para admitir que está errado." Eu sorri levemente. "Eu sei. Ele está orgulhoso de você. No entanto, nós dois estamos muito orgulhosos." As palavras que eu esperei décadas para ouvir pareceram ao mesmo tempo satisfatórias e estranhamente vazias. Eu havia parado de precisar da aprovação deles há muito tempo, mas ouvi-las ainda curou algo profundo dentro de mim. "Obrigada", eu disse. "Isso significa algo." 2 semanas depois, organizei uma cerimônia oficial de abertura para a fundação. Para minha surpresa, toda a minha família compareceu. Meu pai apertou minha mão rigidamente, mas com sinceridade. Primos, que sempre gravitaram em torno de Stella, agora se aproximavam de mim com um respeito recém-descoberto. Até Amanda piscou e sussurrou. "Eu sempre soube que você estava tramando algo bom." Stella chegou por último, usando óculos de sol, embora o dia estivesse nublado. Ela havia perdido um pouco do seu brilho nos meses desde a revelação. O escritório de advocacia havia feito cortes, afetando sua trajetória de parceria, e as ambições judiciais de Bernardo haviam encontrado um obstáculo de financiamento. Após a cerimônia, ela me encontrou sozinha no jardim. "Belo discurso", disse ela, tirando os óculos de sol. "Muito inspirador." "Obrigada", respondi, esperando a farpa que geralmente seguia seus elogios. Em vez disso, ela suspirou e sentou-se em um banco de pedra. "Tenho pensado muito sobre por que eu sempre senti a necessidade de te diminuir. Isso foi inesperado.
Em 35 anos, eu nunca tinha ouvido Stella admitir qualquer erro. Incentivei. E acho que eu tinha medo. Ela olhou para suas mãos perfeitamente cuidadas. Medo de que, se você tivesse sucesso, isso de alguma forma tornaria minhas conquistas menos especiais, como se só houvesse espaço para uma filha Ferraz bem-sucedida. Há espaço para nós duas, eu disse. Sempre houve. Eu sei disso agora. Ela encontrou meus olhos. O que você fez construindo esta empresa do nada é impressionante, Elisa. Realmente impressionante. Obrigada. Não estou pedindo para sermos melhores amigas. Ela continuou. Muita coisa aconteceu, mas talvez pudéssemos recomeçar como adultas que respeitam os caminhos uma da outra. Considerei sua oferta. A mágoa de décadas não poderia ser apagada em uma conversa, mas guardar ressentimento também não servia para nada. Eu gostaria disso, disse finalmente. Um novo começo. Enquanto Stella partia, permaneci no jardim, refletindo sobre a jornada que me trouxe até aqui. 7 anos de determinação silenciosa, de provar a mim mesma, não a minha família, mas a mim mesma. 7 anos transformando o desprezo em combustível para minha ambição. A maior lição que aprendi não foi sobre imóveis ou estratégia de negócios. Foi sobre o poder da autoconfiança diante da dúvida. Sobre a liberdade que vem de definir o sucesso em seus próprios termos, não nos de outra pessoa. Eu já pensei que a vitória final seria ver o choque nos rostos da minha família quando descobrissem meu sucesso. Mas o verdadeiro triunfo estava na construção em si, as escolhas diárias, a perseverança, a confiança silenciosa que crescia a cada conquista. A mansão que antes simbolizava minha exclusão do prestígio familiar, agora representava algo muito mais significativo. Um legado de empoderamento para mulheres que, como eu, foram informadas de que seus sonhos eram grandes demais ou suas ambições inadequadas. Enquanto olhava ao redor para o que eu havia criado, senti uma profunda sensação de paz. A necessidade de validação que me impulsionou por tanto tempo havia se transformado em algo mais forte, o conhecimento de que eu havia me validado. E isso era o suficiente. O sol estava se pondo enquanto eu voltava para uma mansão. Agora vibrando com a energia de mulheres aprendendo, crescendo e construindo seus próprios caminhos para o sucesso. Esta era minha verdadeira herança. Não um prédio ou uma conta bancária, mas o poder de criar significado a partir da rejeição e triunfo a partir do desprezo. No final, o sucesso não era sobre provar que os outros estavam errados. Era sobre provar que eu estava certa. Você já teve que se reconstruir depois de ser subestimado? Compartilhe sua história nos comentários abaixo. E se este conto de determinação silenciosa ressoou com você, por favor, clique no botão de curtir, se inscreva no meu canal e compartilhe este vídeo com alguém que precisa de um lembrete de que o sucesso é a melhor vingança. Obrigada por ouvir minha jornada. E lembre-se, seu caminho é válido, mesmo quando os outros ainda não conseguem vê-lo.